Olá! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua casa, seu lar e sua família. Amém? Estamos mais uma vez aqui para trazer diretamente do coração do Pai uma mensagem para o seu coração, né? Nós vamos nesse vídeo falar sobre fé, uma pequena palavrinha com apenas 2 letrinhas, mas com grande significado, o significado de conquistas, né? Conquistas espirituais, conquistas materiais. E como não começar lendo a palavra do nosso Deus, que está no livro de Hebreus, falando sobre o que é a fé, né? Hebreus capítulo 11, o versículo 1, nós vamos ler para começar este vídeo, amém? Então vamos lá. A natureza da fé é o título, né, desta leitura, que diz assim no versículo 11, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos pular lá para o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Olha aí o que representa a fé, né? Começando pelo versículo 1, é a certeza que a gente sabe que vai receber aquilo que a gente espera, mas não vê. É a prova, né? A fé é a prova que nós vamos receber de Deus aquilo que a gente necessita e precisa, né? E para começar este vídeo de hoje, eu separei aqui a história de uma mulher que ela teve tanta fé em várias coisas, até ela chegar à fé final, que foi a fé que solucionou o problema dela. Essa história é muito conhecida, né, no meio cristão, que fala da mulher do fluxo de sangue. Está registrado, né, na palavra de Deus, no livro do Evangelho de Lucas, né, no capítulo 8, né, começa a história desta mulher do fluxo de sangue, né, no versículo 40 e vai até o versículo 48. Né? Depois vocês podem ler com calma na casa de vocês, porque é uma história muito rica de detalhes, mas eu vou contar um pouquinho dessa história desta mulher para vocês. Né? Essa mulher, ela tinha um grave problema, ela tinha um fluxo de sangue que não cessava. Não cessava e já havia 12 anos ela sofrendo dessa hemorragia. Né? A Bíblia conta que ela passou anos e anos procurando a solução, crendo, tendo fé nos médicos, né? Na medicina da época dela, gastou todo o dinheiro que ela tinha, né? Confiando, acreditando que ela poderia ser curada, mas nada resolveu. Era uma mulher que ela era vítima dessa enfermidade, que causava muita dor, muito desconforto, ela era afastada da sociedade, ela não poderia conviver, ela não poderia casar, nada, por causa desta doença que assolava a vida dela, né? E isso levou ela a buscar a solução, ela colocou a fé dela em tudo que ela pôde, mas nada resolveu. E um belo dia, né, chegou diante dela a notícia: Jesus de Nazaré está passando. E ela viu aquela multidão, Jesus indo e os discípulos atrás, muita gente o seguindo. E ela ouviu falar do mestre, que o mestre curava, que o mestre dava vista aos cegos, curava os leprosos. E aí ela creu. Ela creu que se ela apenas tocasse na orla do vestido dele, ela seria curada, né? Mas a grande multidão apertava Jesus. Como ela ia conseguir chegar lá? E Jesus estava indo para onde? Com tanta pressa, né? Ele estava indo para a casa de Jairo, né? Jairo tinha uma filha enferma em casa, que já havia, assim, praticamente, né? Com um quadro, um diagnóstico também de enferma, que ela poderia até morrer. Né? E ele foi lá, clamou a Jesus: Jesus, minha filha está enferma, minha filha, cura minha filha. E Jesus disse assim: eu vou, Jairo. E aí, quando ele estava a caminho, né, aí veio a notícia: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Mas aí Jesus olhou para aquele homem e encontrou, sabe o que nele? Fé. Encontrou fé e disse assim: não se aflige, não se aflige, eu vou e vou dar vida à sua filha. Nesse inteirinho, nesse contexto, entrou quem? Aquela mulher, né, que tinha aquele fluxo de sangue. Jesus apressadamente estava indo para a casa de Jairo, né, ressuscitar a menina. Mais ou menos, ela já tinha, como o texto nos mostra, quase 12 anos, mas ela havia falecido pelaquela doença naquele momento que Jairo foi procurar Jesus, né?
Mas aí que Jesus parou porque houve uma emergência no caminho, né? Surgiu esta mulher com esse fluxo de sangue, né? Mas ela pensou, como eu vou tocar nele? E ela passou toda aquela multidão, ela lutou com aquela multidão, foi empurrando um, empurrando o outro, empurrando o outro. Quando ela chegou perto, ela se prostrou e tocou na orla do vestido de Jesus. Na mesma hora, Jesus parou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? E aí um dos discípulos disse para ele, mestre, a multidão te aperta e tu pergunta quem te tocou? Como assim? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude, né? Aquela fé daquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus e o próprio Jesus sentiu a fé daquela mulher com aqueles 5 toques. Ela não precisou falar nada, mas a fé dela era tremenda, de tal forma que Jesus sentiu a fé, né, no coração daquela mulher. E aí aquela mulher vendo aquele alvoroço e ela sabia que tinha sido ela, que tinha tocado em Jesus daquela forma, ao ponto do mestre sentir, ao ponto de sair virtude. Aí ela não resistiu, né? Ela sentiu com aquele toque, né? Ela tinha ficado curada porque imediatamente a palavra nos conta que a hemorragia secou. Então ela entendeu que foi com ela, né? E aí ela pegou, não resistiu e ela falou, mestre, eu te toquei, eu tinha este problema, mas eu criei que o Senhor podia me curar. Eu vi falar do Senhor e eu toquei na vestes do seu vestido, na orla do seu vestido. E o Senhor falou, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por que Jesus falou aquilo? Porque foi muito mais do que uma cura física, né? A partir dali, a vida daquela mulher mudou completamente, como diz o ditado, da água para o vinho, né? Aquela hemorragia já não existia mais, ela não precisava gastar mais os seus recursos com médicos, com remédio, com medicações, ela estava livre daquela enfermidade. Aquilo ali representava para ela uma nova vida, uma vida totalmente livre e diferente daqueles últimos 12 anos que ela passou com aquela enfermidade, com aquela hemorragia, né? Agora ela estava livre, ela poderia ter uma vida normal, poderia constituir uma família, não seria mais desprezada, né? Pelas pessoas daquela época, né? Humilhada como ela se sentia. Cristo trouxe a ela uma nova vida, uma nova esperança, simplesmente pelo ato de fé. Como eu falei no início desse vídeo, a fé é a mesma coisa de dizer, né, conquistou a liberdade dela, conquistou a cura dela, né? E a fé, uma vez Jesus falou, se tiverdes fé, direis a esse monte, saia daqui e passa para acolá, e assim será. Olha o poder que tem a fé, né? A fé em Jesus, né, transporta as montanhas, né? Quase que eu não falo a palavra certa, mas as montanhas, né? E essas montanhas na minha e na sua vida pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um câncer, pode ser também um problema familiar grave, um problema financeiro, um divórcio, não importa. Se você e eu, né, exercermos a nossa fé, né, como esta mulher exerceu, seremos livres, sairemos vitoriosos, passaremos do outro lado. Pela fé, nesse mesmo capítulo de Hebreus 11 que nós lemos aqui, ele relata também uma carreira de homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, né, ressuscitaram mortos, né, ficaram curados de muitas enfermidades, conquistaram terrenos, territórios, cidades, né, derrubaram muralhas pela fé. Pela fé conquistaram reinos, né? Então você vê que a fé é uma essência que move a mão de Deus, né? A fé é a existência, é a essência que faz com que você venha conquistar aquilo que você tanto espera e que você tem certeza que aquilo vai acontecer. Quando nós lemos aqui em Hebreus 1, né? A fé é o firme fundamento, você precisa desse fundamento, né? Para que seja concretizado dentro de você e se externize, né? É como se fosse uma prova daquilo que você vai conquistar, de coisas que você ainda não viu, mas que lá na frente você vai ver com seus próprios olhos, né? Então, a fé é isso, né? Quando você
pede algo a Deus, que você crê que Ele pode fazer aquilo por você, você já pode viver aquela situação antes mesmo de aquilo se concretizar. Eu vou dar agora 2 exemplos da minha vida pessoal. Eu comecei esse vídeo falando com vocês do exemplo dessa mulher, do fluxo de sangue, que ela teve essa fé desta forma e foi curada. E o fim de Jairo, Virgínia? Hein? O que aconteceu com a filha de Jairo? Jesus curou essa mulher do fluxo de sangue. E o que aconteceu com ela? Jesus ressuscitou a menina. Chegou lá na casa de Jairo e levantou a menina, e a menina ressuscitou. E Jairo também recebeu, a vitória dele, porque ele creu que Jesus poderia ressuscitar a filha dele. Mas concluindo essa passagem bíblica e trazendo para o exemplo agora da minha vida, crendo que eu tenho certeza que eu vou ver aquilo que eu pedi, um dia, há 21 anos atrás, praticamente, em outubro de 2001, eu pedia um filho a Deus. E Deus me prometeu que ia me dar esse filho. Era da vontade de Deus de me dar esse filho, Só que eu não tinha possibilidade de engravidar, Não tinha como, já vinha 10 anos, eu querendo este filho, que na realidade veio uma filha, E aí Deus disse que ia me dar, que ia me abençoar com a filha. Eu pedi, recebi, mas ainda não tinha engravidado, não tinha visto. E aí o que foi que eu fiz? Já que eu tinha certeza que eu ia engravidar, que eu tinha certeza que Deus ouviu a minha oração e eu comecei a colocar a minha fé em prática, o que eu fiz? Pratiquei obras dignas da minha fé. Eu comecei a exercitar a minha fé. E como foi que eu fiz? Simplesmente eu comecei a fazer um enxoval sem estar grávida. Mas eu não cria, eu não tinha fé que eu ia ser mãe. Eu não pedisse a Deus, Deus não disse que ia me dar. Então pronto, se eu vou engravidar, se eu vou ser mãe, por que não começar a fazer o enxoval? E aí eu comecei a exercitar a minha fé. Muitos disseram, ela está louca, Na certa subiu para a cabeça, porque como é que pode fazer um enxoval se nem grávida está? Eu disse, mas Deus me prometeu e Ele vai garantir, porque o que Ele promete, Ele garante, E eu tenho certeza, E a prova que isso vai acontecer, a minha fé. E aí eu comecei a comprar bico, mamadeira, mantinha, roupinhas, E até que chegou um dia, já uns 3 meses, já exercitando a minha fé, eu engravidei de uma menina e coloquei o nome dela de Rebeca, E hoje ela está aí, vai fazer 21 anos agora em outubro, E para a glória de Deus, Deus honrou a minha fé, Eu exercitei, eu acreditei, eu tive fé, assim como Jesus disse para aquela mulher do fluxo de sangue, vai-te em paz, a tua fé te salvou. E a minha fé me salvou e eu não fiquei uma árvore sem frutos, eu dei frutos, Eu dei frutos, nasceu uma menina, Graças a Deus, e é uma bênção na minha vida. E o segundo testemunho, que eu também exerci a minha fé, Que a fé não foi em vão, foi na conquista da minha casa própria. Eu pedi a Deus a minha casa própria, E Deus disse, eu vou te dar, eu vou te dar. E aí eu comecei a exercer essa fé. O que é que eu fiz? Eu morava de aluguel, aí eu comecei a desmontar a casa. Deus não me disse que eu vou me mudar, eu não creio que eu vou me mudar, vou exercer a minha fé, E aí eu comecei a desmontar móveis, eu comecei a empacotar caixas, colocar tudo nas caixas, não sabia para onde ia, não sabia nada, eu sabia que eu ia me mudar, que eu ia sair do aluguel e eu ia para a minha casa própria. E eu fiquei assim 6 meses, eu comecei a olhar casa, apartamento, fiz todo um projeto, exercitando a minha fé. E um dia eu conquistei essa minha casa própria, que é hoje onde eu estou gravando esse vídeo, Deus, Ele foi fiel, Ele honrou a minha fé, E eu me mudei 6 meses depois e conquistei a minha casa própria. E assim é a fé. Várias passagens da Bíblia, como quando homens e mulheres chegavam na presença de Jesus e diziam, Jesus, faz isso por mim. Ele dizia, tens fé? Era a primeira coisa que Jesus perguntava. Alguns diziam, sim, eu creio. Aí Jesus dizia, fazei conforme a vossa fé. E aquela pessoa ficava curada. Muitos de lepra, muitos leprosos foram curados. Muitas vistas Jesus deu aos cegos. Muitos paralíticos andaram. Muitos endemoniados foram libertos. Mas também teve um homem que pediu algo a Deus. E aí Deus perguntou, Jesus, perguntou para ele, tu crê mesmo que eu faço isso? Porque Deus conhece, Jesus conhecia o coração daquele homem, Jesus conhece o meu coração, conhece o seu. Aí ele parou, quando Jesus perguntou para ele, ele reconheceu que ele não tinha fé para ficar curado daquela enfermidade. Aí ele disse para Jesus assim, mestre, me ajude na minha incredulidade. E aí Jesus acrescentou fé a ele e ele foi curado, E ele saiu com a bênção dele, porque é necessário, você ter fé. Concluo essa minha fala agora
com aquele versículo que nós lemos, né, no início, né, quando a gente falou ali em Hebreus, né, que Jesus falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador do que os buscam, ou seja, Deus guarda aqueles que o buscam, que os clama, que chama por Ele, que pede por Ele, né, que tem fé que Ele existe, que está ouvindo e não só ouvindo, que vai responder a oração. Não foi assim o versículo 1? Aprova a certeza da resposta da nossa oração. Isso é fé. Se você tiver fé, como eu falei, você vai dizer a esse monte, saia daqui e passe para acolá. Na missionária, como é que a gente pode mandar uma montanha sair de um lado e vá para o outro lado? É figurativo, gente. Né? Ele está se referindo aí a um problema que você vê na sua frente, algo que você não consegue tirar, mas com suas mãos físicas, os seus esforços, você precisa sim da mão poderosa de Deus. Por acaso alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. O que você não pode ter fé é para fazer o mal, né? O mal para sua vida, que geralmente a gente não deseja o mal para a gente, né? A gente deseja para o outro, né? Se você tiver fé para fazer mal, aí minha filha, aí meu filho, aí meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que Deus não vai fazer. Mas se você está pedindo algo de bom para sua vida, para sua casa, para sua família, Deus vai fazer. Por que não faria? Acaso algo importante ou algo difícil, impossível para Deus? Não existe. Não existe nada impossível para Deus. Olha, Deus que eu creio, que eu sei que você crê também, Ele abriu o Mar Vermelho. Já se viu um homem fazer isso? Não, mas Deus pode. Ele pode todas as coisas. É possível. Quando Ele botou a mão lá, aquele mar se abriu. O que Ele não vai poder fazer na minha vida? O que Ele não vai poder fazer na sua vida? Né? Não existe nada. Você está clamando o quê? O que é que você está clamando a Deus? O que é que você está pedindo a Deus? Saiba que é possível. Mas só é possível se você acreditar que Ele pode. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a prova e a certeza que Ele o fará e responderá a nossa oração. Eu deixo essa palavra para o seu coração, né? E se você não tem fé, assim como aquele homem reconheceu que não tinha, reconheça também e diga a Deus, Senhor, eu reconheço, eu não tenho fé. Eu não tenho fé para vencer esse problema. Eu não tenho fé para ficar curada desta enfermidade. Eu não tenho fé, Senhor, para conseguir prosseguir na minha caminhada. Eu estou cansada. Acrescenta a minha fé. Reconheça, porque nesta hora, com seu coração sincero, Deus vai acrescentar a fé em você e você vai sair do outro lado, vai cantar o hino da sua vitória, assim como aquele povo de Israel, quando passou o Mar Vermelho, do outro lado, ele cantou o hino da vitória, né? Miriam pegou o pandeiro e começou a cantar e todos dançaram alegre na presença de Deus. Assim será eu, assim será você, se tiver fé. Amém? Deus te abençoe, que Ele te faça crescer na fé, no conhecimento desse Deus maravilhoso que pode todas as coisas e te dá esta fé para você vencer também. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dê um joinha, curta, faça um comentário, né? Aí bota aí o sininho, faz a notificação, né? Se inscrevendo para que você receba a notificação e receba de Deus um grande abraço e também o meu, né? Um abraço para você, para sua casa e para sua família, no nome de Jesus, que venceu e que um dia voltará. Amém? Receba esse abraço.